Fala povo, boa tarde. Hoje no dia 5/6 nós tivemos aqui em Fortaleza a nossa prova da UES, semestre 2016.2, né? Fazendo alguns comentários já breves sobre a nossa prova de História da UES. Não foi uma prova atípica, não foi uma prova normal, certo? Foi uma prova comum, só que foi uma prova com algumas questões mais casca de banana, e a UES sempre gosta de colocar essas questões. É importante a gente ressaltar o seguinte: nós tivemos a questão 30, né, sobre os processos de impeachment, e alguns alunos questionaram, tanto como a primeira questão, a questão 25 de História, como alguns alunos questionaram sobre a validade do primeiro item. Mas vamos lá passo a passo com essas questões. Foi uma prova dentro dos padrões da UES, uma prova normal dos padrões da UES, só que ao mesmo tempo uma prova que colocou mais uns assuntos de atualidades incluso dentro desse conteúdo. É tradição da UES também, ela está passando por um processo de alteração nas questões, ela está deixando de ser um pouco mais conteudista para ficar um pouco mais adequado, um pouquinho mais semelhante, pouco a pouco, ao Enem. Então ela está colocando questões um pouco mais contextualizadas. Vamos lá para a nossa primeira questãozinha. A primeira questão, ela fala sobre as características da Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência, a gente sabe, aconteceu lá em Minas Gerais, voltazinha de Vila Rica, certo? Aconteceu por causa dos aumentos dos impostos. E muitos alunos, eu vi tanto em grupos como em escolas, os alunos questionando sobre a validade da afirmação número 1, né? Que é onde a UES fala que a Inconfidência Mineira teve ideais republicanos. Importante ressaltar o seguinte: teve sim ideais republicanos, basta você fazer uma breve pesquisazinha, você joga no Google mesmo, você vai ver que teve, né? Só que diferente do nosso conceito de república, república nacional, república completa, naquela época a ideia de república de Minas Gerais era uma repúblicazinha local, a república mineira, por exemplo, né? Eles tinham ideia de formação de parlamento, as câmaras municipais. Aquilo ali já era a constituição de uma pequena república, a República Mineira, mas era sim, pode sim ser considerada uma república. Então essa questão ela não tem nada de errado. Alguns alunos questionaram, mas Fernando, nunca tinha visto essa afirmação de que a Inconfidência Mineira talvez tivesse ideais republicanos. Tinha sim, um pouco mais de atenção, informação um pouquinho mais aguçada na percepção do aluno. Ele percebe que foi uma formação pequena, embrionária, mas foi uma pequena formação republicana, né? Mesmo que nós estivéssemos distante ainda do contexto de República do Brasil, né, da proclamação da República do Brasil com Deodoro, nós temos que entender o seguinte: ali já tinham pequenos embriões, movimentos embrionários que estavam começando a querer separar o Brasil de Portugal, e alguns pequenos setorzinhos já se mostrando favoráveis à ideia de república, certo? Na questão 26, só para a gente não perder o fio da meada, tinha o seguinte: fala sobre a hegemonia, né, de Fortaleza, certo? Essa questão, ela colocou uma afirmação no item B de bola, colocou uma afirmação interessante. Ela colocou que desde os princípios da colonização, Fortaleza já era despontada, né, como núcleo urbano econômico dominante, né, e não era bem assim, certo? Fortaleza foi pouco a pouco se centralizando com o comércio. Nós tivemos planos diretores de Fortaleza, nós tivemos formações políticas de Fortaleza, que só depois constituíram a nossa cidade, né, como a capital. Ela não foi a primeira capital, né? Ela foi passando por um processo importante no Ceará até se tornar a capital. A primeira capital foi Aquiraz, certo? A UES, ela gosta, raramente ela coloca uma questãozinha de história do Ceará, não frequentemente, na primeira fase, mas ela dessa vez colocou a questão boa, muito boa, passiva de reflexão, mas nada de errado. A questão 27, vamos olhar aqui a questão 27, ela fala sobre a produção de café no Brasil, e aí muitos alunos se confundiram. Alguns alunos vieram falar assim comigo: Fernando, eu acho que o item A era correto, porque o café era produzido em larga escala. Certo, o café era produzido em larga escala, mas não em todo o Brasil. Não era uniforme, homogêneo em cada uma das regiões do Brasil essa produção de café. Então nós não podemos tratar assim. Temos que ter cuidado nessa transformação da produção cafeira do Brasil. Foi um pequeno processo, começou lá no Pará, depois Rio de Janeiro, São Paulo. O São Paulo vingou e aí foi crescendo. Tanto que teve a política do café com leite, alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, justamente pela centralização do café em São Paulo, certo? E é importante ressaltar que na questão, na pergunta lá, ele colocou já o período, ele colocou o século, ele colocou o século XIX. Então a gente pega o que? O século XIX é a Inglaterra, certo? Bombando na economia do café, a Europa toda, aquela ideia do racionalismo, o homem moderno centralizando na Europa, os ideais americanos chegando cada vez mais com força aqui na América do Sul, e aí o Brasil também passa a aderir essa ideia do café, certo? Então aí você tinha que ter marcado esse item que fala, né, da coincidência, da vitalidade do mercado europeu com o nosso mercado aqui no Brasil, ok? A 28ª questão, eu considerei uma questão dada. Essa questão era para o aluno não zerar a prova de história. Eu particularmente fiquei até um pouco
achei uma certa ironia da prova da UES colocar essa questão, porque nós estamos vendo aí essa movimentação dos Jogos Olímpicos, né? Toda a passagem da tocha e tudo mais, e ela deu o gabarito praticamente. Se você ler um pouquinho mais de calma, nos itens, você calcula as datas, com a informação que ela dá, e você vê que não tem nada demais. Ó, presta atenção, ela coloca aqui no item A, nós temos 1916, 44, 40, por causa de guerras mundiais, né? Por isso não houve os Jogos Olímpicos nesses anos, certo? Corretíssimo, pessoal. Durante esse período de guerras, nós não tivemos a ocorrência dos Jogos Olímpicos. No decorrer dos itens, você conseguir resolver por eliminação. Você bota 72, 96 e 2002, por causa dos atentados terroristas, né? Tudo bem, a gente pode até, o aluno pode até questionar isso também, certo? Mas os atentados terroristas aconteceram durante os Jogos Olímpicos, então já estavam em vigor, né? Os jogos ocorreram, então eles não foram cancelados, não é que não teve os jogos, teve os jogos, mas ocorreu pequenos atentados nele, pequenos não, aliás, alguns até grandes, alguns até memoráveis, certo? Na questão 29, ele fala sobre a União Europeia, e aí, quem teve essas aulinhas de atualidades comigo esse semestre, quem teve as aulas direto comigo nas escolas também viu, nós batemos na tecla, né, dos movimentos terroristas, da crise dos imigrantes na Europa e no Oriente Médio, e nós falamos desses países em sala de aula, especificamente desses países. Então era questão para meus alunos não terem errado, tem que ter acertado, e quem errar já sabe que vai levar a chinelada segunda-feira, certo? Olha, questão 29, ele vai dando os itenzinhos, você pega aí os itens, ó, vamos ver aqui, ele dá Turquia, Irã e Egito, né? As pessoas provêm desses países, não, certo? É importante ter um pouquinho de calma nessa questão, quando você vai analisar os países islâmicos e a crise que eles estão passando, a fuga que eles estão, né, saindo pelo mar e tudo mais, aquela imagem da criança na praia, aquilo ali é importante para você lembrar dos países, certo? Você tem que lembrar os países como a Síria, por exemplo, né? Nós falamos em sala que boa parte dos imigrantes vieram da Síria, então se você não conhecesse a maioria dos países que ele cita, você já podia tirar por eliminação e marcar o itemzinho com a Síria, certo? E na última questão, uma questãozinha bacana, de atualidades mesmo, que junta todo um contexto da história da América do Sul, falando sobre os processos de impeachment. Recentemente nós vimos o processo de impeachment do Brasil, e ele associou já fora do Brasil com os processos de impeachment, né, lá em Honduras, certo? E no Paraguai, né? Teve muitos alunos que ficaram, professor, mas não tinha nem como eu saber. Tinha, pessoal. Para quem não viu, se não me engano, foi o site do UOL Vestibular. Ele fez um pequeno apanhado, quando ocorreu o processo de impeachment da Dilma, ele fez um pequeno apanhadozinho, né, falando dos países que já sofreram aqui no Brasil sobre esse processo de impeachment. E esses países que ele cita na questão 30 estavam nessa lista. Então vocês têm que saber desse itemzinho. Vamos olhar aqui com calma, ele coloca os itens, ó. Aí ele bota assim, o Zelaya, certo? Inclusive em 2009 a Honduras entrou num governo militar, no ditadura militar. O presidente Obama não acatou, né, o governo novo militar, falou que não reconhecia o novo governo e reconhecia ainda Zelaya como presidente de Honduras, né? Isso gerou um choque global na América do Sul, né, uma pancada muito forte na América, porque existe uma polêmica muito forte sobre a carta, né, de renúncia do presidente Zelaya, dizendo que ela não foi autêntica. Isso aí gerou uma confusão muito séria. E no Paraguai, o Fernando Lugo passou por um processo muito semelhante, até em partes, ao processo que a nossa presidenta Dilma sofreu aqui no Brasil. Ele foi acusado de incompetência de governo, né? Em outros termos, o termo mais simplificado, ele foi acusado assim, certo? Uma prova simples, uma prova fácil, uma prova tranquila. Agora o foco é concentração total, certo? Botar de novo o caderninho em cima da mesa, canetinha aqui, pegar seus livros, apostilas, não faltar nas nossas aulinhas, estar sempre atento às nossas aulas e focar na segunda fase. O S está aí, nossas vaguinhas estão aí, vamos botar, derrubar essa concorrência e vai dar tudo certo. Boto toda a fé em vocês. Um abraço.